ler. Understand. Tá certo. Vamos lá. Eu não resisto. E a gente sente falta, viu? E eu já te falei, né, que você faz falta, que quando você não está aqui, o Daniel tem que repetir. Understand. A destruição do império, né? A Igreja de Roma, a gente viu semana passada, e agora a destruição do império. A Igreja tomou frente junto com o império nas questões do poder com relação ao cristianismo. E aí nós vamos ver que realmente isso não se deu muito bem, não, né? Depois. Vamos ver o que aconteceu. De cara, a leitura seria boa. Quem vai ler? Ei, Leila. Ixi, eu não estou muito boa para ler, não, viu? A Então vista vamos hoje lá, está professor. embaçada. Ei, Desculpa. amado. Então, vamos lá. A destruição do império. A fraqueza e a impenitência dos homens não lhes deixou compreender que o cristianismo fora chamado à tarefa do governo tão somente para educar o sentimento dos governantes, preparando-os para levar o esclarecimento e a fraternidade aos outros povos da terra, então considerados bárbaros pela cultura do império. Não obstante todos os esforços em contrário dos mensageiros de Jesus, Bonifácio III cria o papado em 607, contrapondo-se a todas as disposições de humildade que deveriam reger a vida da Igreja. As forças do mal, aliadas à incúria e à vaidade dos homens, haviam obtido um triunfo relativo e transitório. Os gênios do espaço, todavia, à claridade soberana da misericórdia do Senhor, reúnem-se no infinito, adotando providências novas concernentes ao progresso dos homens. Todos os recursos haviam sido prodigalizados a Roma, a fim de que as suas expressões políticas e intelectuais se estendessem para o orbe, abrangendo todas as gentes no mesmo amplexo de amor e de unidade. Sua alma coletiva, no entanto, havia deturpado todas as possibilidades sagradas de edificação e renegado todos os grandes ensinamentos. Advertências penosas não lhe faltaram do alto, como nos acontecimentos inesquecíveis e dolorosos do Vesúvio, nas cidades da Campânia. Séculos de luta e de ensinamento se haviam escoado, sem que a alma do império se compenetrasse dos seus deveres necessários. É então que Jesus determina a transformação do império organizado e poderoso. Suas águias orgulhosas haviam singrado todos os mares. O Mediterrâneo era propriedade sua. Todos os povos se lhe curvavam para a homenagem e para a obediência, mas uma força invisível arrancou-lhe todos os diademas, tirou-lhe as energias e lhe reduziu as glórias a um punhado de cinzas. Até hoje, o espírito que investiga o passado inquire o motivo desses sinistros arrasamentos. Mas a verdade é que todos os fundamentos da terra residem em Jesus Cristo. Cabra. Eu tenho uma dificuldade histórica. Ah, O
que são esses acontecimentos? Porque aqui ele fala, né, mas não falou o que são, o que aconteceu. Eu fiquei meio perdida. Por exemplo, esse inesquecíveis acontecimentos de Vesúvio, na cidade de Campanha. Dá um overview histórico aí para os mais leigos, por favor. Porque teve o vulcão, né? Que Mas aqui eu acho que ele só fala do Vesúvio, né? Ele fez a questão do vulcão. Mas e os outros acontecimentos? Olha a Lorena ali, participando da live. porque, veja bem, acontecimentos foram, de certa forma, invisíveis, né? Então, como diz aqui, sempre Jesus, com os emissários, protegem a todos nós. Se não tivesse o apoio da espiritualidade, a gente teria conflitos e conflitos. Conflitos e conflitos. Por exemplo, quando uma família está em crise, há uma força espiritual ali ajudando, aconselhando, segurando a barra. Então, de repente, quando são muito teimosos, o que a espiritualidade faz? Afasta e deixa por eles mesmos resolverem. E quando deixa por eles mesmos, aí vem aquela tragédia. Então, a sustentabilidade do alto, ela é muito importante para todos nós, a todo momento. Se a espiritualidade sai, vira o caos. Então, essas forças invisíveis, até vou fazer, antes de estar finalizando, eu pergunto aqui. Jesus tem ações, a equipe de Jesus, ou a espiritualidade, age quando é preciso, por exemplo, estimular um vulcão, estimular a invasão dos bárbaros. Será que Jesus, para dar um jeito na situação, impulsionou esses fatos acontecerem? Porque realmente Pompeia foi destruída totalmente, ali próximo de Nápoles, né, que hoje é Nápoles, né? Perto de Nápoles, na questão oeste da Itália, foi destruído pelo Vesúvio, esse vulcão. Então, deixou em cinzas. Foi realmente um acontecimento. Até hoje a gente vê os registros de Pompeia, fica realmente abismado o que aconteceu. Desapareceu uma cidade de 20 mil e poucos habitantes. Então, esses fatos, é Jesus que impulsiona a acontecer, acionou um vulcão para destruir Pompeia, por exemplo? Pois é, eu acho que não. Um ser que é Os fatos extremamente naturais. misericórdia, não são as próprias leis naturais, né? O próprio, o, a vontade do homem, os equívocos do homem que fazem com que as coisas vão acontecendo. Existe, né? Como que Jesus vai dizer, opa, vamos destruir aqui esse povo aqui que eles estão... Eu acho que os fenômenos da natureza, eu acredito sim que tem interferência nos espíritos de Jesus. Mas aí isso sim. você perguntou por dois, né? Você perguntou tanto os fenômenos da natureza quanto das pessoas. Aí eu já acredito que a questão da natureza, eu acho que sim, que deve ter uma influência, que eles têm essa capacidade, que agem, inclusive. Mas quando vai para o indivíduo que decide deflagrar uma guerra, que decide fazer uma chacina, eu acho que é o livre-arbítrio, e aí eu entendo que seja aquele momento em que que os bons espíritos dão um passo para trás e falam, então, vai você. Não que ele faça com que a pessoa, né, faça aquela atitude, mas deixa ela mais, com livre-arbítrio mais apurado, né? E aí é onde a pessoa, com a fraqueza, incorre no erro. E aí tem uma fala, eu não lembro o que é isso, eu não sou tão boa de leitura, que fala que precisa acontecer, mas infeliz daquele que faz, né? Uma guerra, um assassinato, enfim. E vem o escândalo, mas ai daquilo. O escândalo é necessário, né? Mas ai Mas ai daquele que daquele. provocar. Isso. Seu Cristo, né? É o Cristo.
Deixa eu Tem dar um uma, punhado de gente querendo falar. deixa eu dar uma amarelada, então. Ai, Eu vejo a coisa assim, bem simples. Tanto Cristo como qualquer espírito, eles não intervêm, aliás, não é que eles não intervêm, eles não derrogam as leis naturais. Ou seja, se tiver que acontecer alguma coisa que vá contra as leis naturais, isso, em hipótese alguma, eles atuam. Mas, desde que a interferência deles não contraria, não derroga a lei natural, não, eles têm toda a liberdade. É só você ver quando o Cristo estava lá no barco, que estava os apóstolos com medo que o barco ia afundar, ele mandou que parasse a tempestade. Então, assim como ele tem autonomia para parar uma tempestade, se houver uma necessidade para o bem maior, não tem dúvida de que eles têm essa competência. Então, eu vejo dessa forma. Se é para o bem e que não. A mesma coisa, por exemplo, quando nos livros do Filomeno mesmo, que eu lembro de um caso lá que o camarada ia fazer muita bobagem, o que o espírito o protetor dele fez? Fez com que ele sofresse um ataque, que eu não sei se é um ataque cardíaco, que morresse. Ou seja, para evitar um mal maior, ele usou de uma deficiência que o cara tinha e fez com que ele desencarnasse. Ou seja, ele não está derrogando as leis e atuando dentro das competências que ele tem. Mais alguma opinião? Uma coisa que é para a gente refletir. A Terra foi criada, a Terra foi gerenciada por Jesus, né? Todos os fenômenos da natureza, o que foi instalado na Terra foi um projeto inteligente, sequencial, inclusive, dentro das forças naturais. Então, o que é natureza? O que são o que é o poder criativo divino? Então, de se instaurar uma natureza, porque a natureza do nosso orbe é diferente dos outros orbes. Isso se sustenta. Como é que isso se sustenta? É uma força da natureza, fenômenos naturais, que vem de onde? É uma força inteligente ou a natureza age sem ter sentido? Tá? Tudo tem sentido. Nós não temos nada que na natureza exista que seja casual. Tem efeito, tem causa, tudo tem uma ordem programada. Então, todos os fatos que acontecem na Terra são fatos que, por detrás de tudo, há uma inteligência coordenada. O próprio fenômeno natural, ele não é um fenômeno burro, é um fenômeno que acontece por um trajeto ou um projeto feito por inteligências e sustentada. A gente vê que na natureza constituída, que é a qual nós somos, sabemos que temos espíritos que coordenam trabalhos de seu desenvolvimento. Então, não há uma, vamos dizer assim, um isolamento da inteligência sobre todos esses fatos. Então, quando falamos fatos naturais, são fatos inteligentes, que têm ação inteligente, até acima de tudo por a inteligência suprema. Se você tirar a inteligência suprema, tudo deixa de acontecer. Não teria força natural. A força da natureza é uma força inteligente. Por detrás de tudo há uma regência. Tudo que vai acontecendo ao longo do tempo
tem a sustentação dos espíritos superiores. Isso vai ajudando a coordenar os fatos naturais. Mas se você tirar em determinados momentos um apoio em determinados pontos, aquilo pode eclodir. A gente vê que o Vesúvio aconteceu por questões naturais, da natureza. Mas será que a espiritualidade não estava segurando esse fato, como segura hoje os vulcões nossos, né, as tempestades? Será que não há interferência da espiritualidade para que não aconteça outros males maiores? Eu pergunto, hoje temos aí os fatos das queimadas no Brasil e pelo mundo. Esses incêndios, naturalmente, eles acontecem ou há a cooperação por iniciativa do homem por isso acontecer? A gente sabe que ali tem uma matéria que é fácil de dar combustão a ela. Isso a natureza deixou, pelo seu ritmo natural, está disponível. Mas por ela mesma, isso pode acontecer a combustão ou alguém vai lá e bota o fogo? Então, são questões que tem que levantar, né? Porque o vulcão pode ter uma condição de eclodir, mas será que o homem, pelos seus pensamentos e pela fragilidade que deixou a espiritualidade, o vulcão veio a eclodir? Não é que Jesus foi lá e colocou o vulcão, né? Que os espíritos foram lá e colocou o vulcão a eclodir, né? Mas pode ter acontecido um afastamento da espiritualidade no comando de possíveis forças para esse vulcão se tornar realidade conforme o pensamento dos homens. Não sei se eu fui claro. Eu acho que próprio, vamos pegar agora aqui, né, o momento atual. Se as pessoas estão muito afastadas de Deus, muito em conflitos, sem fé, sem esperança, isso tudo interfere na natureza como um todo. Não somos só nós a natureza, só o homem. Tudo faz parte da natureza. Então, naquela época, devia estar né, numa atmosfera igual está hoje, até mesmo, né, de desequilíbrio. Então, quando desequilibra um lado, desequilibra tudo, né? Porque a natureza é um todo, né? É um. Mas se Jesus também quisesse se utilizar, né, daquela situação que já era propícia, né, e os espíritos, a espiritualidade maior, eles têm condições para isso, né, de aproveitar aquele momento, né, porque se fosse favorável, ninguém ia permitir né, que o Vesúvio se implodisse. Eu acho que está tudo interligado, né, na própria condição mental das pessoas, tudo interfere na natureza. Dentro de Eu, tudo isso que você falou, né? Foi o que eu oferi aí, foi isso. eu citei aí o caso do lar, né? Quando nós temos uma casa, um lar, que está resistindo à desarmonia, a espiritualidade sai um pouco e deixa a coisa por eles mesmos resolver. Eu acredito que mais ou menos por aí. A espiritualidade tira um pouco a intervenção amiga para deixar os homens resolverem por si mesmos. Porque acaba que todo mundo ali está, de certa forma, uma concordância, né? Então, daquilo que está acontecendo. Aí a gente vai ver aqui que foi uma época onde
O império era dominante, o império era temeroso, né? Então, todo mundo está falando aqui do Mediterrâneo, falando de toda aquela região que o Império Romano foi dominando. Então, através das águias, né? Coloca as águias que seriam os seus símbolos, né? O Império Romano tinha um símbolo da águia. Então, foi dominando ali naquela região todo o entorno. Então, foi nesse momento que precisava de deixar um pouquinho o apoio, talvez, da espiritualidade, para deixar os homens mesmos resolver. Aí que é a força mesmo de deixar o livre-arbítrio. O livre-arbítrio próprio das causas de tudo que aconteceu. Então, essas forças invisíveis, mas uma força invisível arrancou-lhe todos os diademas. Não seria que seria uma ação dos espíritos, mas assim um enfraquecimento do poder, enfraquecimento do poder, porque eles brigaram entre si, né? Teve forças estranhas e seriam entre eles mesmos, que são os próprios pensamentos, os próprios ideais, ideal de força, de poder, que destruiu eles mesmos. Então, há momentos em que você tem que deixar uma pessoa passar pelo que ele está decidindo por si mesmo. Você não pode estar. Você aconselha até um certo ponto. Aí a pessoa começa a resistir demais, o que você faz? Eu vou ter que deixar. Uma mãe. Uma mãe com um Eu filho ia ali. falar agora, é igual pai e mãe. Você dá um passo para trás e fala, então vai, né? Então vai. Então você deixa. O que é a parada do filho pródigo, gente? É exatamente isso. O pai aceita, então vai, filho. Aí depois o filho volta. Então, é mais ou menos aplicável a palavra do filho pródigo. A espiritualidade deixa acontecer. Vamos ver o que você faz com essa casa de brinquedo. Vamos ver o que você faz com esses barcos, o que você faz com esse poder, com esses diademas, essas expressões que vocês têm. Vamos ver o que vocês fazem com isso. Aí afasta um pouco, deixa um pouco eles sozinhos, aí deu nisso aqui, enfraqueceu, aí veio os bárbaros que eram considerados por eles mesmos bárbaros. Na verdade, não existia um povo bárbaro, existia um povo que estava fora daquele contexto que eles estavam colocando. Então, deixou acontecer, simplesmente deixou acontecer. Vesúvio segurava a barra, naturalmente veio acontecer. Por quê? Os pensamentos dos homens todos voltados para a vaidade, para o orgulho, fez com que todo esse pensamento interferisse na própria ação do lugar, ação natural. A gente interfere no meio, a gente vibra no meio. Então, você faz isso acontecer. O que está acontecendo hoje? Nós estamos vibrando nessas condições do calor. Nós somos culpados, usando tudo que agride a Ô, natureza. Então, nós Daniel, estamos comprando a situação presente. mas eu acho, sim, também a didática, né? A didática de Deus, a didática do Cristo é perfeita, né? Forma do aprendizado. Não tinha outra forma de aprender, tinha que passar por isso. Tanto que até agora nós estamos falando disso, sabendo que foi uma coisa bastante difícil e dolorido para aquele povo. Mas aqueles espíritos, certamente, uma grande maioria entendeu e aprendeu. Os que não aprenderam, continuaram batendo a cabeça. Mas eu acho interessante exatamente isso. Primeiro, você tem a oportunidade do amor para entender, né? Mas o negócio do amor é meio difícil, né? A gente se acomoda. Aí a gente tem que realmente sofrer as dores onde, né, mais na nossa maior sensibilidade. Aí a gente baixa a Por cabeça, que tinha humildemente que aprende. passar? Por exemplo, você tem lá Pompeia. Foi o vulcão que se colocou depois de Pompeia ou foi Pompeia que
se instalou depois do local do vulcão? O povo se dirigiu ao local que tinha risco. Aqui em Brumadinho, quem se colocou lá foi a estrutura ou foi o povo? A estrutura veio depois, mas era previsto que não podia colocar aquilo. E quem estava morando lá tinha que saber que aquilo lá era um risco. Ah, mas eu vou ficar aqui. Lá no sul, as pessoas insistiram e estão insistindo em ficar em lugar que pode acontecer tudo de novo, em lugares baixos. Então, quer dizer, a gente tem mentalmente o nosso desejo. Então, a gente vai para os lugares, ou se instala nos lugares onde nos convém. Eu entro dentro do avião que vai cair. Ou entro dentro do avião que não vai cair. Ou moro num lugar onde o avião vai cair. Então, a gente mentalmente está decidindo onde ficar. Então, a situação que se construiu aqui, a invasão dos bárbaros, vulcão, nós colocamos as condições para isso acontecer. E a espiritualidade vem segurando, vem ajudando. Ah, não tem jeito. Vamos deixar esse povo resolver por si mesmo. Poderia ter acontecido diferente, né? Um imperador lá chegar, não, gente, vamos dar entrada para esses bárbaros. Eles não são bárbaros, são amigos, são irmãos, vamos ajudá-los. E não tem acontecido nada disso. Mas não foi possível. Né? Não foi possível. Logo no início aqui, está falando a fraqueza e a impenitência dos homens, a falta de arrependimento, não lhes deixou compreender que o cristianismo fora chamado à tarefa do governo, tão somente para educar o sentimento dos governantes. Então, o cristianismo veio ali para ajudar os governantes, para ajudar o povo, as pessoas que iam ficar ali na frente, preparando-os para levar o esclarecimento e a fraternidade aos outros povos da terra. Então, a gente já ouviu aqui falar que Roma podia ser a melhor influência para os povos. Então, era uma fase da consolidação de um povo, a exemplo familiar, e tudo isso tudo se perdeu. Levando, então, para todas as... lá, então, considerado bárbaro pela cultura do Império. Então, tudo que era fora do Império era povo bárbaro. Então, o que eles tinham que fazer? Levar o evangelho, levar o amor para esse povo e abrir o coração. Nada disso aconteceu. Né? A igreja entrou para ter um papel importante, mas ela entrou para ser império. É um problema, ao invés dela entrar com a origem do cristianismo verdadeiro, ela entrou como poder. Aí começou os dogmas, começou toda a história que a gente já ouviu aqui anteriormente. A igreja adotando princípios que não ajudavam nada. Aí cita o caso de Bonifácio, que é um papa que cria o papado, né, que começa aquela história da besta apocalíptica, né, que vai 1.200 e poucos anos. Começa outra história. Apesar de tudo ter acontecido, Império Romano acabado, aí veio o papado, com a Inquisição, com tudo isso que nós ouvimos. O Império mudou só de mão. O Império mudou de mão. Passou para apoio segurando no cristianismo, achando que Eu o acho que foi cristianismo pior era do ainda, porque poder. foi em nome do Cristo, né? Em nome do Cristo. Em nome do Então, Cristo. durante 1.200 e poucos anos, a coisa ficou bem complicada.
Então, se E conseguir fácil, saíam, não se né, quer. para buscar, procurando as pessoas para sacrificá-lo com o símbolo cristão. É isso, sim, durante séculos. Gente, que horror, como a gente foi esquisito, né? Eu fico pensando, né? Nessa época, Jesus pensava assim: "Ah, agora nós vamos mudar de plano, deixar esse povo. Nosso plano era ter a mudança agora, mas vamos deixar mais esses milênios, 2 milênios aí à frente, para tentar resolver. E a gente está com essa batata quente até hoje. É agora, é isso que eu Não ia falar. mudou Estamos muito, não. Nós amargando estamos com isso essa até batata. agora. Ó, nós estamos com essa batata quente na mão. Era para estarmos na frente. Agora, o que que importou isso para Cristo? Não, ele está esperando. Deus está esperando. Quem está sofrendo? A gente. Então, eu tenho jeito de sair? Aqui que o Mário fala, né? O Amaro fala que a gente tem que fazer, procurar, a acordar agora por nós mesmos. Se eu quiser hoje melhorar, eu posso fazer por mim mesmo, independente de todo mundo que está aí a brigar por poder. O caminho é individual, né? A gente esquece disso. A gente vai na manada, né? A gente procura onde é que está. Parece que a gente acredita que é onde que o volume está maior, aquele ali é que a gente deve seguir. E aí a gente cai nos buracos sem olhar para baixo, né? Sem olhar para cima. Por que o Emmanuel coloca assim, lá no penúltimo parágrafo? É então que Jesus determina a transformação do império organizado e poderoso. Determina. Era a pergunta que eu ia fazer quando estava lendo o texto, né? Eu estava Ele tem o sem o controle de vídeo. tudo, né? Ele Mas por que que projetou esse Jesus planeta, né? determina? Essa palavra determinar é que me ficou assim, meio estranho. Se Ele Ele teve projetou o ação planeta, ele tem o direta poder, sobre né, de isso? fazer o que ele quiser, né? Ele tem. Certeza tem. não é, não é, não Porque o que que Às s- acontece, vezes eu trava fiquei um na dúvida. pouquinho. hein, Daniel? Como todos as orientações, a ajuda que foi dada, que foi transferida para o Império, igual diz aqui, ó, Para de Cristian- rasgar o negócio. o cristianismo foi chamado a tarefa do governo tão somente para educar o sentimento dos governantes. Ou seja, o Cristo tentou, com todas as forças, com todas as possibilidades, transferir para os governantes a verdade que eles deveriam transmitir ao longo do tempo. Mas o que que eles fizeram? Eles usaram mal esses conhecimentos, essas informações que foram transmitidas a eles. Então chegou um ponto que ele tinha que tomar uma decisão: deixa os caras continuar fazendo bobagem ou vamos interferir, desde que sempre naquela condição de que não derrogar lei alguma, né? Então o que que ele determinou? No mundo espiritual, você tinha, assim como está acontecendo hoje, você tem sempre aqueles espíritos que são mais rebeldes ainda, que ainda sentem muito prazer no mal, que são perseverantes no mal. Esses caras, eles precisam ter oportunidades. Ou seja, eles não podem ficar eternamente no mundo espiritual. Por quê? Porque eles precisam mostrar se melhoraram ou se continuam maldosos, se continuam perversos do mesmo jeito. Então, nessa época, com certeza, o Cristo já sabia que tem essa turminha aqui que está precisando de uma oportunidade na Terra. E tem o Império Romano que está precisando aprender com esses espíritos que ainda estão aqui no mundo espiritual. Então, o que que o Cristo determina? Vamos patrocinar o reencarne desse pessoal para que os governantes, ou seja, para que o pessoal do império
do império, aprenda e essas situações, ou seja, porque a partir do momento que você tem esses bárbaros que eram muito agressivos, não respeitava a lei, não respeitava nada, então esse camarada encarna, então tem chance de ele ser dominado. Para que ele fosse dominado, o império teria que começar a trabalhar no bem. Se o cara encarnou, é perverso, e encontra situação favorável para ele cometer as perversidades dele, ou seja, ele vai acabar fazendo com que a realidade mude. Então, o que Acho que esse aconteceu? povo já estava encarnado, amado. Então, Nem precisou encarnar, ele já estava encarnado. Então, é o que está acontecendo hoje. Quando você coloca um bárbaro no meio de espíritos que ainda sentimos muito prazer no mal, ou seja, e eu tenho um líder que vai me ajudar a praticar o mal, então, juntou a fome com a vontade de comer. E é o que aconteceu nessa época. Ou seja, você bota um bárbaro encarnado num império poderoso e esse bárbaro assume posição de comando, o que não vai faltar é gente que queira segui-lo. E como tinha muita gente que queria segui-lo, ele destruiu o império de forma que outros impérios não teriam conseguido. Ou seja, bastou soltar esses caras no meio do império e praticamente o império implodiu. O Emmanuel, ele é muito sintético, né? Ele É, coloca a ué. coisa para você pensar mesmo, é para você pensar. Esse parágrafo tem a resposta, né? A gente sabe disso. Olha só que dentro disso que ele colocou aqui, que Jesus determina a transformação, aí vem, coloca que as águias, tal, haviam navegado todos os mares, o Mediterrâneo era propriedade do império, todos os povos se curvavam para eles, homenagem, obediência, mas uma força invisível arrancou-lhe todos os diademas, tirou-lhe as energias e lhe reduziu as glórias a um punhado de cinzas. No final, ela remata que Jesus tem todos os fundamentos da terra. Ele Todos. matou, ele fechou, né? Ou seja, Não... ele sempre usa dos recursos disponíveis, que somos nós, para fazer o trabalho. Deixou a mente, só deixou a mente nossa agir, porque você já tinha, ele estava segurando a barra, segurando emissários e tudo mais. Tirou, aí a força deles mesmos destruiu. Essa força invisível é deles mesmos. Somos nós mesmos, é a mesma coisa. Eu quero Não tem uma força negativa superior. Nós não temos uma força negativa superior, é só positiva. Então, o que que teve? A força negativa que somos nós, a força horizontal. Ele deixou a horizontalidade e resolveu o problema, porque nós temos uma força vertical e temos uma horizontal. Então, a força vertical estava, tira um pouco, vamos deixar esse povo resolver. Pronto. Aí a força invisível, qual que é? A deles mesmo, a do povo, a Daniel, briga entre eles mesmo. um exemplo bem simples assim, vamos raciocinar no nosso ambiente, porque é lógico, cada um no seu quadrado. Então, vamos imaginar que o União e Amor está passando por uma crise. Ou seja, a espiritualidade, o seu falso está lá de cima, falando, não faz isso, Daniel, não faz isso, Daniel. Aí chega um ponto, falou o Daniel, aí eu sou falso. Chega, Daniel. Aí eu sou Fausto lá, né? Falou, Não puxa, vira banco, não, Daniel. eu tenho que deixar esse meu filho quebrar a cabeça mesmo. Então vai, Daniel, faz o estrago. Ou seja, é o que a gente está. Se a gente tem capacidade de fazer o bem, a gente vai querer fazer o bem. Mas se a gente tem a capacidade e gosta de fazer o mal, negão, não vai nos faltar oportunidade. E Deus sabe perfeitamente colocar a pessoa certa no lugar certo. Então, simples, não tem almoço de graça mesmo.
Ou seja, Deus é um cabra porreta, então não tem. E a gente que fica, às vezes, arrumando justificativa para as coisas que acontecem, mas é só a gente pensar. Porque eu acho que uma coisa que serve muito de exemplo é aquela parábola do servo trabalhador. A gente, às vezes, igual no meu caso, por exemplo, ontem a gente distribuiu as cestas, né? Aí você fica pensando, puxa vida, eu sou um cara legal. Mas não, você está fazendo aquilo, é o que você dá conta de fazer e é sua obrigação. E a gente fica querendo receber elogio, ou seja, negão, nós somos ainda muito infantis e ficamos brigando por causa de mixaria, ou seja, e Gente, aí, não faz para os outros, né? A gente faz para a gente, né? uai. E Jesus sabe disso, falou, não, deixa a Leila fazer as bobagens dela lá, depois ela recupera. Porque, igual o nosso amigo Daniel sempre fala, Deus não tem pressa. Não tem Então, faz pressa, a né? bobagem, depois você volta para consertar, ou seja, assim é a Ô, nossa ô, ô, vida, Amaro, sempre foi. Ah, O Daniel falou um domingo aí para trás, eu não lembro exatamente qual domingo, mas também tem aprendido muito que quando a gente não consegue desenvolver o nosso sentimento, a gente tem que trabalhar, fazer trabalho braçal, né? Aí a gente tem que levar a cesta básica, a gente tem que buscar doação, a gente tem que levar a coisa pronta, né, para quem tá precisando, né? A gente tem que fazer esse tipo de trabalho braçal para poder a gente expandir um pouquinho a nossa consciência e através dessa expansão de consciência a É gente necessário, né, Carol? trabalha o sentimento. É tem cara, necessário é fazer fazer isso aí. marmita Não, correndo eu risco. por mim largava o povo passar um pouco de fome para eles aprender que tem que trabalhar também, né? Não é só a gente que tem que ter o trabalho de ir buscar a comidinha pronta para eles, não. gente, olha a ideia da outra. Tem cara, Eu acho que a gente tem a obrigação de despertar nas pessoas essa necessidade de trabalhar. Agora você chega lá com a cesta básica, com a doação, a pessoa tá lá assim, de papo pro Ô, vento. Ana, mas o despertar é hein, individual, né? Carol? A gente não É coloca o individual, despertamento do mas a outro, gente tem que não. trabalhar isso também, né? Eu acho que falta um pouquinho de esforço nosso também nessa parte, porque é muito fácil você chegar lá, dar a cesta básica, tchau, nossa, olha como eu sou legal, fiz o Hein, Carol? bem, Hein, entendeu? Carol, mas se você ainda está pensando assim, é porque você não despertou para o seu trabalho mesmo, para O seu a tarefa que trabalho. você tem que fazer. Não, Porque, então, por isso que eu tô fazendo braçal ainda. Ô, Ana, na é, verdade, esse trabalho é para a gente, não é nem para eles. Nós É, é é beneficiados, eles não uma são eles, oportunidade. somos porque nós. eu É um sou eu trabalho de sou da turma que humildade. pensa assim, gente, por que que a gente não pega alguma coisa, não tenta conseguir, por exemplo, matéria-prima para poder fazer uma quitanda? Da mesma forma que a gente vai para o centro espírita fazer uma pizza, fazer uma coisa, por que que a gente não ensina essas pessoas a fazerem? Porque isso tudo é bom para eles aprendem um ofício, eles pegam o resultado daquilo ali que eles fizeram no centro espírita e leva para casa para comer em casa. Então, eu apoio essa ideia assim, de despertar essa necessidade do trabalho, porque um dia o centro espírita pode ser que acabe, né? Hein, Ô, E aí Ana, acaba mas isso o que é você vai falar para cada um no seu fornecer tempo, né? comida. hein, Tem esse Carol? trabalho que você está falando, desculpa. Vou Hein, falar. Carol, mas só porque tem o seguinte, fazer isso dá muito mais trabalho para a É, gente, não é para eles, não, é para a gente. Eu, por exemplo, se eu tiver que ensinar alguém a fazer a marmita, aí eu prefiro entregar a marmita pronta, porque vai dar muito mais trabalho para mim, não é para ele, não. Realmente, eu concordo. Dá mais trabalho você ensinar a pescar do que Olha, você dar o peixe, né? por que que a gente está estudando aqui pela internet? Porque dá trabalho ir lá no centro. E o nosso coordenador não quer ir para lá para a gente estudar presencialmente. Eu ia falar Ai, ai. justamente isso Ué. também. nosso Eu Um dia você queria vai coordenador mudar de central. ideia, estudar. Daniel. Um dia você vai mudar de ideia ainda. Mas Mas é vocês têm que ver como... também que tem estudante que tem criança em casa, e se ficar só no centro, o estudante para de ir. Isso é desculpa de quem não quer trabalhar. Ah, então Eu vamos, não acho, ó, vamos você não pode falar isso aí. comigo, não, viu? Porque eu estou no centro espírita desde 6 horas da manhã do sábado, saio mais de meio-dia e só não vou domingo, eu vou quase segunda a sábado e trabalhando. Enquanto a A gente Vou ajuda... propósito vou levar disso, a os visita meninos para lá fraterna. para Ô, cuidar. Francisco,
Enquanto Hã? a gente está justificando, é porque a nossa consciência está pedindo Não, justificativa. mas você também não pode falar que olha, a gente está fazendo o máximo. Mas falando em visita fraterna, tem um asilo, né, que a gente faz a visita, né? A última vez que eu fui, a Leila não estava, mas tem uma senhorinha no asilo. Cara do céu, ela tem uma antipatia da gente, a gente passa, a gente está lá conversando com todo mundo, ela está olhando bem, quando a gente passa perto, ela dá um beliscão. Eu não sei se a Leila já pegou, ela puxa o braço da gente, dá um beliscão assim, olha, mas ela olha com um olhar, com tanta raiva, sabe assim? Tá vendo? É preciso que a gente vá A- e receba os beliscões. as realidades mudaram muito, né? Se você for olhar hoje como é o quadro e ver na época quando fazíamos visitas há uns 35 anos, 40 anos atrás, o quadro é diferente, né? Os personagens mudaram um pouco. Então, talvez hoje as instituições tenham que realmente mudar a forma de fazer o bem. Não é só pegar uma sacola, levar, porque você nem sabe o quanto aquela pessoa está recebendo, porque tem tantas instituições, você nem sabe. É mais um apoio espiritual que está precisando do que propriamente material. Claro que o material precisa, sempre vai precisar, sempre vai ter o descontrole, né? Ainda no trajeto humano que hoje é. Mas a casa espírita ela precisa se estruturar melhor. A gente está ainda na campanha do quilo e levar a cesta. Não é só isso. A gente precisa ampliar o número de trabalhadores que temos ali dentro da casa. Precisa ser orientados, precisa ser ver o valor de transformar alguém, né? Tirar alguém do sofrimento. Daniel, Então, para isso, porque isso é muito hum, mais fácil para a gente fazer. Ou seja, pois é, por isso que a gente, é nós é que queremos. aquelas ideias que a gente tentou implantar lá no centro, isso já tem 9 anos, 10 anos, para colocar o centro com um núcleo avançado de trabalho, de evangelização. Isso já devia estar acontecendo, né, meu amor? Isso já devíamos ter já acontecimento, porque envolver a criança, que é o futuro da doutrina, do movimento, envolver com eles mais próximo a comunidade sofredora, trazer o sofredor, transformar o sofredor. Isso é mais importante que palestras. Palestra espírita não agrega esses valores. Então, ainda o centro funciona no molde antigo. Ainda funciona no. Por que você está falando daqui? A gente está aqui. Qual que é a diferença que vai fazer hoje, no estágio atual que o centro está, de você estar lá ou estar aqui? Não vai mudar muito, não. Eu acho que a estrutura do centro, isso começa pela cabeça do presidente, dos presidentes que passam. Se ele não tiver essa visão, não muda. Porque se você esperar o povo a ter isso aqui, não vai ter. Eles vão sentar nos bancos como na igreja. Então, se não tiver um que puxa, que muda, não adianta. Eu desisti de fazer frente no centro, porque não tem como. Então, tem que deixar a coisa acontecer e fazer aquilo que vai acontecer. Isso aí, mesma coisa aqui, ó, você afasta, você deixa e deixa a coisa acontecer. Porque não vai ter jeito, tem que ser com as cabeças que lá estão. Então, o nome União e Amor tem que ser conquistado ainda. Nós não conseguimos ainda conquistar o nome do União e Amor. Isso aí é meta para chegar lá no fim dessa proposta. No início, União e Amor era muito mais União e Amor. Hoje ele é menos União. Então teria que mudar o conceito, o trato com as pessoas, regimento, bota dentro da gaveta, bota o estatuto dentro de gaveta. Isso aí não gerencia a gente, não gerencia as pessoas. Então, o que gerencia é o amor que está faltando ali, Não sabe? Trazer as evangeliza as pessoas. pessoas. Não evangeliza.
Estatuto é só mais um caso, se precisar de um problema maior e tal, aí você tira da gaveta. É a O Chico outra parte fazia que isso. tem que ser respeitado, que é a estrutura do centro, a parte legal, e pronto, né? Mas isso, se tiver o amor, tudo vai acontecer, todo mundo sabe o seu lugar, é a força moral. O que é lá na espiritualidade? É hierarquia. A hierarquia é moral. O que a gente tinha com o Chico? Hierarquia moral, todo mundo respeitava. Ele não tinha cargo nenhum. Entende? Então, esse trem de... É por isso que o Jesus está mandando os bárbaros. Há 12 anos, por exemplo, eu bati as portas lá do União e Amor. Ou seja, é um bárbaro que foi convidado Amansado. a fazer estrago lá. Amansado. Ô, Amaro, mas já tá bom, ao invés de você bater nos outros, você tá batendo porta, já tá ótimo, é uma avanço. Ué, são os bárbaros que estão disponíveis aí para Mas o Daniel, Daniel fazer os coloca estragos. essa E a parte de gente que tem que gosta de mudar, fazer mas o estrago ainda. centro luta muito tem muita dificuldade em arregimentar trabalhadores. é Eu isso que eu ia vejo lá, falar. não é? Eu vejo lá na evangelização, a Alda correndo daqui, dali, falta um, vira aquele desespero para poder cobrir o lugar do outro, sabe? Não é fácil. Mas é estrutura, mas é por problema de estrutura que o centro passa. Como é que Você você vai sabe, ter trabalhador se a casa não tem uma estrutura? mas você sabe qual que é a minha visão disso tudo? Não olhando para o centro, olhando para a posição de quem governa e de quem é governado. Os governantes representam as pessoas que estão próximas a ele, quem ele governa. Então, por exemplo, assim, a gente tem o governo que a gente merece, mais ou menos isso, né? Mas assim, não adianta o que eu vejo, assim, tá? Não adianta, vamos supor que você seja, né, o presidente do centro. Não adianta você querer mover o mundo se as pessoas que estão ali consumindo aquele bem que você propõe quer só consumir, entendeu? Então a conta não fecha, o que eu vejo. Mas não é só no centro. Eu vejo isso assim no mundo, Da sabe? sociedade, né? A governança representa, infelizmente, e não é a boa, né? A boa parte da população com boas intenções, mas é a maioria. Então, é muito representa quem a gente governa. Por exemplo, no caso do centro, eu faço muito pouco, além do que eu poderia fazer, enfim, tenho minhas desculpas, né? Tenho meu tempo que falta, enfim, cada um tem sua bengala. Mas eu vejo quem está envolvido está sobrecarregado, está envolvido na marmita, está envolvido na evangelização, está envolvido nas palestras, está envolvido no bazar. Então, assim, e aí? Querer São vontade poucas de fazer. pessoas Está fazendo envolvido de no tudo, pasto, está né? envolvido na organização das quartas-feiras, aí a gente aposenta e arranja mais envolvimento. Ô, Ei, Valquíria, Valquíria. você está falando isso? E quem entra no centro buscando um tratamento, buscando um auxílio, entra, na verdade, procurando um milagre, né? Porque eles querem melhorar no primeiro dia de tratamento. Então, acho que falta muita instrução com relação. Isso assim, não estou falando do união e amor, não, estou falando de uma forma geral. Né? Igual lá onde eu estou, as pessoas entram no tratamento da desobsessão lá da terça-feira, muitas vezes esperando milagre, esperando que vai lá, vai fazer uma desobsessão num dia e na semana que vem, nossa, olha só para mim, eu sou um ser iluminado, entendeu? Então, assim, existe Tem também uma trabalho, ilusão sem se com relação. dedicar a um trabalho, né? Não precisa ser lá dentro da casa espírita, não. Sim, existe também uma ilusão com relação a um trabalho assim de desobsessão, né? Algum tratamento espiritual, né? Existe uma fantasia de uma forma geral, né? As pessoas também não querem responsabilidade. A hora que você fala assim, você tem que trabalhar no bem, você tem que fazer algum trabalho voluntário, algum trabalho de caridade, as pessoas simplesmente falam assim, então vai embora, esse tratamento não vai adiantar nada. Entendeu? Mas, Então, Ana, aí vem Aí a não vim fala aqui de para da trabalhar, não. paciência do Cristo, né? Cada um no seu tempo. Não adianta a gente sim, nem querer cobrar. A gente faz a sim, com nossa certeza. parte e cada um no seu tempo. Mas a gente Se está vai falando, voltar de novo, a gente faz a nossa Com parte, se voltar, certeza. Mas eu tá acho até que que a falando nós de pessoa uma cai na também real. fazemos da realidade, nossa a gente parte está um falando de uma trabalho. realidade que existe, né? A gente está Eu acho que falando da falta da realidade que nossa parte existe. também um trabalho de conscientização que espiritismo não é milagre, né? Que tratamento de desobsessão, tratamento no centro espírita não é assim, uau, tô curado. Não, é um tratamento igual um Ô, Ana, mas tratamento isso médico existe em todas as qualquer. religiões. Imagina na Igreja Católica as pessoas
subindo a escadaria da fé de joelho, porque acredita, entendeu? Então, assim, Aham, não não, é. entendi. Todo mundo acha que a sua religião vai resolver os seus problemas, que são Sim, problemas internos que ela mesma vai resolver. Oi, que coisa linda, né, É, tia? mas sabe Nossa, o que eu que eu amo essa acho? menina. Sabe Ela o que era que eu minha, acho viu, Valquíria? mais sério, mais crítico de tudo isso? É que, igual o Cristo diz mesmo aqui, a parábola do servo trabalhador. Somos servos inúteis. Fizemos o que deveríamos fazer. Ou seja, nós que estamos fazendo alguma coisa, achamos que somos a última bolacha do pacote. Isso eu acho que é mais sério do que aquele que vai no centro procurando um milagre. É Ou seja, verdade. nós que estamos fazendo alguma coisinha que está muito aquém do que nós podemos fazer, achamos que somos os servos úteis. Somos, na verdade, servos extremamente inúteis ainda. Necessitado é Foi uma o palavra, Cristo que muito mais falou. necessitado do que quem vai procurar. Muito mais necessitado, eu acho isso. E foi o A Cristo que última falou. bolacha do pacote, Amaro, é aquela que fica toda quebrada e amassada Eu lá no também fundo. acho. Só um farelo. Valquíria, quando você Gostei, viu, falou Leila? sobre isso, eu queria te falar um negócio. Assim, não é que eu vou contra o que você está falando, mas é o que eu vejo, como eu vejo, tá? A cabeça de um Leme, ela é muito importante para o povo que segue, para as pessoas que seguem. O que ele determina vai acontecendo. O que a gente tem hoje é uma determinação. Você está trabalhando dentro de um contexto de determinação. Então, isso é muito importante para definir como que o povo vai agir, as pessoas que estão trabalhando vão agir. Então, eu creio, sim, que a cabeça de um presidente, de uma diretoria, ela é muito importante para dar metas, para colocar exemplos. Por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui agora, discutindo abertamente, isso não acontece no centro espírita. Acontece aqui, né? Eu poderia abrir, por exemplo, igual sábado lá, nós estamos abrindo a conversa, são 3 reuniões, 4, sobre gênero. Abrimos a conversa lá, tivemos a visita lá de uma pessoa que converteu o sexo. Nós entrevistamos essa pessoa, falamos sobre a vida, sobre a espiritualidade, e foi maravilhoso, porque tira dogmas, tira, sabe, esclarece coisas. Então, é uma iniciativa, simplesmente uma iniciativa dentro de um trabalho. Você vê que como é que poderia acontecer numa casa espírita, para tirar preconceitos, por exemplo, como que nós vamos agir com essa área. Então, isso é muito importante acontecer, discussões. Vamos hoje ter a tarde para falar do trabalho, todo mundo expor ideia. Isso aí é muito positivo, sabe? Aí não, só vem uma lei, uma legislação e não tem essa participação pública, que são os trabalhadores, aqueles que dão força no trabalho. Se tiver essa reunião, que é um culto, né? Se consegue muito resultado. Então, basta ter iniciativa. Eu concordo, tem gente que não vai nem mexer a cadeira da cadeira. Né? Não, para mim tanto faz. Mas a grande parte hoje está procurando a casa para melhorar, para se melhorar. Tá, mas uma dúvida que eu tenho, assim, dúvida mesmo, não sei. Essa questão, até que você fala, eu fico pensando assim, nossa, eu estou na sala da evangelização, eu não vejo e gostaria de participar, mas enfim. Se você, Daniel, propor um assunto assim num sábado à tarde, a essa diretoria, que acabou de mudar, enfim, ou a Não anterior, deixa, não deixa? Esse aqui é porque não eu não deixa, sei mesmo, por isso que eu estou te perguntando, não pode? Porque essa não deixa. diretoria ainda é resquício da anterior. Ainda, Não, ainda é a Não independente, deixa. assim, independente de qual É, fosse, você trazendo uma ideia, eles te barram algo assim nesse sentido, por não exemplo, de deixa, porque esclarecer está sobre. fora, temos que aprovar na diretoria, temos que pensar. Aí É tem um concílio, né? burocrático Porque para o não, né? hoje o Gente, centro está O baseado em Daniel é o bicho concílios. esquisito ali da. Eu sou esquisito.
Ele é Aí um vem os bicho, sempre concílios, foi. né? Senta cheio de concílio. Isso é da igreja. É da igreja. Concílio para determinar o que deve ser pensado ou não. Então, eu sou um Até a herege. posição dos bancos, né, da igreja ainda. É cheio de padre ali. Você percebe, você vê os padres na hora que a pessoa vai lá para cima. Nós vamos tudo. Ó, essa conversa aqui está sendo gravada, está exposta. Então, eu não estou falando mal de ninguém, não. Eu estou falando o que acontece em todas as casas espíritas. É o Hoje, movimento aí, espírita que é um ainda movimento. Você vai não lá dentro de avançou, uma né? Ele união, não, você ele vai não lá se dentro envolve. de uma federativa, é a mesma coisa. Todos os lugares que você vai, em qualquer cidade, em qualquer estado do Brasil, é assim. É. Aí você me lembra Então, o pastor, que a minha colega O problema evangélica, é eu já nós, falei isso então. aqui. Eu falei isso com você, mas você me lembrou ela, quando ela me levou lá na reunião evangélica dela, que ela queria me converter, e eu fui, né? Eu fui porque ela era a única amiga que eu tinha aqui e eu tinha curiosidade também. Aí ela me apresentou e o pastor achou que eu fosse católica, né? Aí ele ficou conversando e ficou, né? Porque eles têm uma palavra assim, Doutrinando. te doutrinando, né? Aí quando ele soube que eu era espírita, ele estava na cadeira e falou assim: é a mesma coisa de católico. Eu nunca esqueci isso. Eu fiquei assim um tempão, mas por que é a mesma coisa de católico? Deve ser, né? isso está em todos os lugares no planeta. Então, mas aqui no Espiritismo tinha que ser diferente, porque com esse conhecimento, esse manancial que nós temos, a nossa cabeça já devia ter acordado. Nosso tempo já foi, né, gente? Vamos comer pastel, Nosso tempo já foi há muito vergonhas, tempo. Com esse os sol quente, se eu desabafos fosse aí. o Amaro, eu não comia pastel, não. Fiquem com Eu também Deus. não. Engorda. Vai comer Negócio, não, pastel, É é um mal mal-estar mesmo. viu, É Valquíria? Ele gordura do come pastel, pastel e né? toma garapa ainda, Pois viu? é, nesse Até a sol, semana vai que sair vem, de lá gente. carregado. Até semana que vem. Tomar água, gente. Até Água a de semana coco é a que vem melhor que coisa. vocês. Tchau, Tchau, porque eu tô A tchau. meio invasão dos atrasada. bárbaros para a semana que vem. Um abraço para É vocês. Invadiremos. Na verdade. próxima semana estaremos invadindo. Já Boa começou semana para hoje. todo mundo. Certo. Paz. Tchau, tchau.